Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, porque eu não sei que horas que você vai assistir. Ou se você está agora ao vivo nos assistindo, desejo a todo mundo vida longa e próspera. Sejam muito bem-vindos ao Nenemcast. Se você puder se inscrever no canal do Nenemcast, dar aquela curtidinha, acionar o nosso sininho para saber os nossos próximos bate-papos, seja muito bem-vindo. Cara, e muito obrigado a todo mundo que participa do Nenemcast, que sugere entrevistas, que pergunta sobre, que faz crítica construtiva, e é isso aí. Os nossos patrocinadores estão aqui embaixo. Tem nosso patrocinador ali, o iFood, que eu tô sem o bonezinho deles. Tá aí o boné aí? Tá, joga o boné do iFood aí, Lagarto. Aí, beleza, cara. Bonezinho, iFood. Cara, você gosta de comidas bem light, assim, coisas bem tranquilos, uma saladinha? Tem no iFood, mas não aconselho. Tem a parte que é maravilhosa, que é de bacon com a vida. Então tem uns hambúrguer, umas comidas japonesas, coisas maravilhosas lá. iFood aciona aí. É isso aí, né, Lagarto? Com certeza. Maravilha. Eu tô aqui, cara, com uma convidada que foi muito legal, porque, assim, tipo, foi uma sugestão da Alice, da Sabrina e da Bruna. Foram minhas alunas, que hoje trabalham, uma tá fazendo linguística, estão trabalhando uma na área de RI, e elas falaram assim, Neném, pô, o trabalho que a gente tá buscando entender é um pouco sobre tradução. E teria como vocês fazerem um podcast sobre esse assunto? E aí eu falei, poxa, cara, tem, mas o problema é achar uma tradutora. E aí eu achei uma pessoa especialzíssima que eu conheço há 1000 anos, que é a Lígia. Lígia, obrigado por ter vindo aqui, cara. Imagina, o prazer é meu. Tá vendo, cara? É tranquilo, é só um bate-papo. Tá bom. De boa. Pra gente começar esse bate-papo, cara, manda um abraço pra sua mãe já aqui. Tá ligado? Mãe, já manda um abraço pra ela. pra Eu sei que a senhora tá feliz, tô aqui. Um beijo. Ô, Regina, um abração pra você, viu, cara? Brigadão. Ela dá super apoio, ela tava mó feliz de você vir aqui, entendeu? Ah, minha mãe é uma belezinha. Ela me apoia em tudo. Nossa, Ela é uma fofa. Não, ela é mesmo, né, cara? Assim, não, tipo... não é porque é minha mãe, mas ela é. E sua mãe gosta de tocar piano também, né, cara? Violão. Ela não toca piano? Não, ela é formada em música e ela dava violão. aula de violão. Cara, eu acho que eu já vi sua mãe tocando violão ou tocando piano. Eu tô viajando, não, acho. Eu já fiz aulas de violão quando eu era mais nova. Esses dias para trás eu postei um vídeo, mas eu não toco nada na verdade, né? Porque eu era, sei lá quantos anos que eu tinha. Foi uma tentativa de voltar a lembrar alguma coisa. Entendi. Uhum. Mas deve ser isso. Mas foi só por brincadeira, foi assim, só, então. Nossa, eu queria voltar. Só pra tocar um Feliz Natal no final do ano. Não, nem isso. Só tocar a música de Turma da Mônica, tá ligado? Quando a gente era novo e aprendi assim. Entendi. Um parabéns para você, um Ayrton Senna. Um Ayrton Senna. Nossa, não toco nada, meu Deus. Ô, Liginho, você que tá com 29 anos, você é bem jovem ainda, né, cara? Tal. 29, uma lady, né, cara? Amiga da Betânia. 29 mais 8, essa parte de tradução, cara... Ô, Lagatão, valeu, cara. Essa parte de tradução... Foi o que você mirou desde o começo? Ou o mundo dos tradutores alcançou você, assim? Foi no meio do caminho, você encontrou com isso? Na verdade, foi muito engraçado, porque assim, eu sou formada em Relações Internacionais, e logo que eu me formei, eu fiquei um pouco perdida, assim, no que fazer da vida, como a maioria das pessoas que formou comigo, no caso, porque hoje eu vejo que quase ninguém seguiu essa carreira. E na época eu tava aqui em Pouso Alegre, e uma amiga minha, Kátia, um beijo pra você. A Kátia é nutricionista hoje em dia e ela era professora formada em letras. E muita gente procurava ela pra fazer, sabe? Trabalho de tradução. E ela odiava, não gostava, tanto que ela mudou de ramo. Ela assim, Lídia, já que você gosta de idiomas, eu vou começar a mandar pra você fazer. Eu falei, beleza, né? Me manda. E eu tava meio sem saber o que fazer da vida, assim. E aí eu achei bom, achei interessante. Eu falei, já que eu gostei, eu vou estudar pra isso. E aí eu fiz uma pós-graduação em tradução de inglês, português. Hoje em dia eu faço de espanhol também, mas na época você tem que escolher, né, o idioma. E aí foi onde começou. Aí eu comecei a estudar, comecei a ter contato com pessoas da área, apareceram as oportunidades. Então, assim, eu meio que caí de paraquedas, sabe? Nunca fui, nossa, eu quero ser tradutora, não. Você não mirou nisso, mas acabou apaixonando pela área. E deu muito certo. E aí eu fui aprendendo... Eu falei assim, gente, e é uma área gigante, assim, porque tem de tudo, que nem eu tinha comentado antes, né? Tem a tradução, mas tem as sub-áreas de tradução. Então, você vai falando, gente, é incrível, assim, é um mundo que quem não conhece
não tem ideia. É que não tem como nem saber, né? A gente só sabe da nossa profissão porque a gente tá dentro dela. Quem vê de fora já tem uma ideia um pouco diferente. O papo de dublador, por exemplo, sabe? Quando o Cassiano foi conversar... Você conhece o Cassiano, né? Tal. Então, quando o Cassiano veio bater um papo sobre dublagem, assim... Cara, ele vai contando umas coisas que você fala assim... Nossa, eu não imaginava que tinha isso. E aí faz sentido o que ele tá falando, só que você nunca pensou nisso, entendeu? É igual tradução. Porque, por exemplo, a galera fala assim... Tradução. Eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça da galera... Tradução é alguém, por exemplo... Ou sendo intérprete... Por exemplo, alguém falando em inglês ou espanhol e outra pessoa traduzindo naquela hora. Ou já imagina a tradução alguma coisa relacionada a filme. Que pensa assim, é aquela pessoa que escreve a legenda embaixo, né? As pessoas, elas conectam muito a tradução com a tradução audiovisual, que é a tradução para dublagem e legendagem. Inclusive assim, quem traduz para legenda... É completamente diferente de quem traduz para dublagem. São duas especialidades diferentes. Então, por exemplo, o Cassiano, ele faz a dublagem, aí teve o tradutor para dublagem, que fez a tradução para passar para os dubladores, para eles fazerem. E aí, quem vê os filmes, eles acham que é tudo a mesma coisa. Eles acham que, às vezes, o cara que tá dublando, que traduz... Ele faz tudo, né? Não entende o processo. E as técnicas, para quem traduz para dublagem, são diferentes de quem faz para legendagem, porque tem coisas, o que você pode ou não traduzir, por exemplo, não é a minha área de especialidade, a minha área é tradução técnica, mas como a gente vê durante a pós-graduação, e eu tenho colegas na área, a gente sabe que, por exemplo, tem algumas, como que eu posso explicar? Tem algumas regras, por exemplo, tem alguns palavrões que não são aceitos, então sempre, às vezes você vê lá uma tradução... Você vê o cara falando, oh shit, aí o cara assim, oh não! Entendeu? Não pode, é regra. Aí o povo, traduziu errado. Eu falei, não, amigo, é que não pode, entendeu? Não é por... O cara não tá fazendo sacanagem, né, tal. É que tem limites, tem regras para serem traduzidas, tem limites, né? E tem o tanto de caracteres por linha, assim, então tem que ter a contagem e tem a questão para acompanhar a voz, a entrada. Então, assim, são muitos detalhes. Que legal, cara, você falando. Eu fiquei pensando assim, sabe aquelas traduções que às vezes você vê o nome daquele episódio? Por exemplo, quando a gente fala assim, How I Met Your Mother, que é aquela série, não sei se você já assistiu essa série. Sim. E tal. Aí, tipo, quando eu conheci sua mãe, essa é uma tradução direta, beleza, dá pra entender. Mas existem traduções que às vezes tá escrito um texto e aí às vezes run, tá ligado? Mas é porque, na verdade, os títulos nem sempre são os tradutores que fazem. Geralmente são as próprias produtoras, porque eles pensam no que vai ser mais... o que o público vai gostar. Mais vendável, tipo marketing mesmo. Eu ia falar essa palavra, você tirou da minha boca. Exatamente, então, nem sempre... Na verdade, assim, eu acho que na maior parte dos casos, não é papel do tradutor fazer. Entendi, entendeu? Cara. Não é que traduz o nome do filme. Exato, é uma escolha deles pensando no que vai... exatamente, o que vai vender mais, o que vai atrair o público. Nossa, que legal, porque se você for traduzir algumas coisas, vai ficar, nossa... sem nexo, né? Você não vai querer assistir esse negócio, né? Vai ficar muito esquisito. Tipo assim, que graça que tem. Perde o nexo, né, da coisa. Exatamente. Ô, Ligi, você quando assiste filmes, você assiste dublado ou legendado? Você não precisa nem de legenda, né, cara? Tal, você já tá nesse nível, né? Não, mas assim, na verdade, é muito engraçado, porque... Eu gosto dos dois, eu vejo mais legendado, mas tem dias que eu prefiro ver o dublado justamente por conta pra ver a tradução, sabe? O sentido da palavra, né, cara? Ver o que eles estão falando naquele sentido, né? Mas assim, eu gosto mais de legendado, assim, eu tenho costume, eu gosto. Ainda mais porque é muito engraçado, a gente cria a mania de ficar... sem querer analisando tudo, entendeu? Seu cérebro, ele entra num trem automático que você lê, não que eu fique julgando ou comparando, mas assim, a gente gosta de ver, nossa, que legal, a pessoa escreveu desse jeito, porque... Entendi, cara. Como é um trabalho... Eu admiro muito, assim, quem faz, eu acho muito bacana quem faz. E aí eu fico, nossa, que sacada legal que a pessoa teve, ela escolheu essa palavra, então eu gosto, sabe, de ver. Assim. O sentido das palavras que ela colocou ali e que trouxe pro português. Porque eu acho que, assim, às vezes eu vejo, por exemplo, alguma série americana, por exemplo, Todo Mundo Odeia o Chris.
É difícil você traduzir uma piada americana pro português, porque às vezes a noção de humor que ele tá fazendo lá, pra gente aqui não faz nenhum Exato, sentido, tem que ter entendeu? uma adaptação. E se você fizer no literal, fica muito sem graça, né? E além disso, quando você vai adaptar a piada, você não pode pensar, tem que pesar, ainda se no Brasil todo aquilo vai ser entendido, porque o Brasil é muito grande, então às vezes tem umas piadas que são mais regionais, então você tem que tomar cuidado ainda de não ser muito regional, para às vezes, né, um pessoal de uma parte do Brasil não entender, então ainda tem esses detalhes, sabe? Tem Tá, que ser algo entendi. que... Uma coisa que eu ia te perguntar, por exemplo, assim, que você trabalha com tradução, né? Que são o universo de traduções. Até queria que você explicasse um pouquinho sobre esses universos aí. Falar da minha área, na E verdade. chegar na sua área. Aham. Mas, por exemplo, eu não sei se pode usar essa palavra ou se essa palavra existe, mas o Cassiano, por exemplo, ele desenvolveu um jeito de falar que quando você conversa com ele no dia a dia, ele não é mais mineiro. Tá ligado? Ele perdeu o mineirês dele. E ele fala do dia a dia dele igual ele fala com o tradutor. Que Eu não sei se ele é engraçado. de tanto ficar como dublador, ele teve que desenvolver uma neutralidade de. Não sei se é a palavra neutralidade, é uma palavra assim, tipo, ele não pode, por exemplo, ser um dublador mineiro. Sim, Nem porque ele paulista, nem vai... carioca, Sim, porque porque ele perde vai... a. desculpa, não, senão ele vai entrar no personagem, ele vai sair do personagem, no caso. Exatamente, cara, perde o sentido, né? É. E aí, o que acontece? Eu fico imaginando pra você, assim, quando vai também traduzir, você tem que tomar cuidado com essas regionalidades, porque, por exemplo, e inclusive existe o inglês nova-iorquino, o inglês texano, sei lá, o inglês, sei lá, da galera da californiano, que tem as suas sutilezas, né, cara? O inglês britânico, enfim. Mas no meu caso específico, eu hoje em dia, eu tô mais focada na tradução técnica, que engloba a área farmacêutica e a área médica. Então, eu traduzo muito documento técnico. Então, eu não utilizo gírias, regionalidades, porque é um vocabulário específico daquela área, é muito técnico Sim. mesmo. É bem científico até, né? Exatamente. Então, eu não... Mas, por exemplo, se eu fosse já para uma área de tradução literária, que é a área de tradução de livros, eu já teria que ter esse cuidado. Ou então, que nem a gente conversou dos episódios que eu traduzi, eu tive que tomar muito cuidado. E foi bem difícil também, porque tinha a questão das gírias lá da Argentina, que para eu achar Entendi. e entender o que tava lá, nossa, Ô, Lagata, foi ela complicado. traduziu, cara, tem uma série da Netflix que é argentina. E a Lígia que traduziu, entendeu? Ah, que legal. Mas você É, trabalha para uma empresa ou você trabalha tipo autônoma e o pessoal te então, contrata? eu sou autônoma e eu presto serviço para empresas, para agências de tradução e para clientes diretos que me buscam, empresas que sabem né, que eu sou tradutora e buscam o meu trabalho. E nesse caso dos episódios que eu fiz, foi para uma produtora, foi um cliente direto na época. E aí eu traduzi os episódios que o roteirista, ele é argentino. Então eu tive que fazer a tradução, né, para o português. Aí esses episódios foram passados para um roteirista brasileiro e ele fez a adaptação da série, porque assim, tem o contexto, certo? O que acontecia, estava num cenário argentina, então como eles tiveram que escolher uma região no Brasil, e aí eles fazem as adaptações por conta do local, e tinha muita gíria, porque era de tráfico de drogas, então e tinha coisas que, assim, você não... Como que você faz a sua busca? Porque, assim, o tradutor, ele tem o Google pra gente buscar. No caso, se fosse a tradução técnica, a gente busca em sites oficiais. Depois eu entro nessa parte. Mas, assim, tem coisas que você não encontra. E, na época, eu conversei com um professor que eu tive de espanhol. Claro que eu não passei para ele o conteúdo,
pela questão de confidencialidade, né? Tudo sigiloso, você não pode passar nada pra ninguém. Eu passei apenas algumas gírias, expliquei o contexto e falei pra ele, olha, eu não consigo encontrar isso em nenhum Não lugar. tô captando essas palavras. Não, e eu busquei em vários lugares. Tem coisas que, né, é muito difícil, porque às vezes é tão regional, tão de uma parte, assim, de alguma cidade menor, que como você vai saber, Não puxa, entendeu? cara, é difícil. E as gírias, elas mudam o tempo todo. O que a gente usa hoje, agora, os adolescentes já usam outras coisas. Exato. Então, assim... Se perde no tempo, Exato. né, cara? E aí eu tive que fazer essa busca. Então, eles falam que até para você ser tradutor, você tem que ser muito curioso. Você tem que buscar nas fontes que precisar, entendeu? Entendi. E aí cara, eu fiz essa Aí você foi lá pro tráfico na Argentina, Fui. se envolveu Fui. com o tráfico e tal, conheceu o Pablo Escobar, tá ligado? Assim, A tá. série já saiu, então. Já Pode falar o nome dela? pode chamar Pacto de Sangue. Pacto de Sangue. Tá lá na Netflix. Eu vou colocar. Até tá na primeira temporada e... não. Deixa eu ficar quieta, porque... Já tem a segunda, já tem a segunda. Olha o pacto de sangue que você Nossa fez, hein, Senhora. cara, tal. Mas você traduz só do espanhol ou inglês? Inglês. Agora, Olígia, por exemplo, do espanhol, o espanhol argentino é um, o espanhol venezuelano é outro, O né? espanhol da Espanha é outro. É muito diferente. Cara, deve ser muito louco, porque quantos países espanhóis tem, né? Sim. Tal. Aí você tem que tomar muito cuidado, porque aqui na Argentina, né, eles usam muito o tu, né, que eles falam lá na Espanha. Não, lá na Espanha tem os... não, nos dois tem, na verdade, mas assim, a parte formal e informal varia, entendeu? Entendi. De um país pro outro. O que fala em um país é totalmente diferente no outro. Sim, sim. É tipo nós aqui falar você, tá ligado? Você, entendeu? Assim, no sul a galera fala tu, né? Sim, sim. Tem essas coisas de diferença e tal. Mas com relação à questão do tráfico, você conseguiu traduzir? Não consegui, tive que conseguir, não. Tá vendo, senhora. cara? Funciona, gato. Que é uma pessoa pesquisadora, cara. Que é uma pesquisa bem pesquisar. feita, cara. Então... Pesquisar muito, Ô, Liginho, fala uma coisa pra mim. Nessa parte de tradução, o que eu achei muito da hora a profissão tradução tá entre as 20 mais procuradas hoje, tá em crescimento mesmo. Gente, eu não sabia disso. Que É verdade, loucura. mas faz sentido. Porque com o mundo do streaming e o crescimento disso, o número de pessoas para traduzir cresceu muito. E quanto maior a globalização for, né, que você para e pensa, cara, a tendência da globalização é gigantesca. Hoje nós vamos bater um papo mais tarde aqui com uma menina que já tá fazendo um trabalho de pesquisa que eu achei legal, que ela tá mostrando a influência do mandarim na língua portuguesa já. Nossa, que interessante. Porque assim, a gente já tá tendo uma aproximação com a China, né, cara? Sim. Então, quer dizer, vai acontecer uma mandarização, sei lá de que maneira, né? Então, quer dizer, a gente Mas fez... na hora de traduzir, por exemplo, os termos, ela diz? Ou, ela diz assim ou que a questão cultura mesmo. cultural? Cultural. Ah, tá. A cultura entendi. chinesa já está se inserindo. Tanto na parte tá. alimentar, como na questão de comportamentos do dia a dia, vestimenta. E ela vai falar que a língua vai ser uma delas. Mas é por conta porque em Pouso Alegre a gente tem, né? Tem a XMG e tal, sim, isso. Então, E aí você vai vendo essas influências todas, sim, entendeu? Sim. O naturalmente. pastel chinês que nós temos e tal, famosa pastelaria chinesa e tal. Né? Eu ia bastante. Antes da XCMG, isso aí. Eu ia, muito eu ia antes. bastante quando eu era nova, morava lá no centro. Nossa, era Deixa eu comentar um negócio da alegria hora. vida. A pastelaria chinesa, aquela galera da pastelaria, elas são tradicionais aqui na cidade. Eles não são chineses. Não são chineses. Eles são angolanos. E por que eles colocaram pastelaria? A descendência da família chinesa mudou pra Angola. Aí o vô deles veio pro Brasil. Então eles são angolanos chineses. Então aquele pastel de carne é angolano. Angolano, cara. É, por aí mesmo. Tão diferente. Por isso que é bem alternativo. Mas sabia disso, cara? Não fazia ideia. Nossa, aquele muito pastel louco. era gostoso. Eu gostava quando eu ia lá. Não, dá uma suavizada na vida, né, Lígia? Dá. Ô, Lígia, agora assim, existe, por exemplo, vários tipos de tradução, né? Por exemplo, agora há pouco você explicou várias aí e tal. Eu falei, meu Deus, cara. É porque assim, a tradução ela é dividida em várias sub-áreas, digamos. Tem a tradução técnica, que envolve, por exemplo, eu
me especializei mais na área da saúde, que é a área médica e farmacêutica. Mas tem quem faça a tradução jurídica, tradução da área de engenharia, tradução de moda, tradução de marketing, tradução financeira, tradução da parte econômica. E assim, se você quer ser tradutor, você precisa escolher. Porque o vocabulário, ele é muito técnico, ele é muito específico. E mesmo dentro da área médica, da área farmacêutica, ainda tem por exemplo, dentro da área que eu faço, tem tradução de artigo científico, tem tradução de estudo clínico, tem tradução de bula de medicamento, tem tradução, às vezes, de documento técnico. Então, assim, e cada um desses exige uma forma de tradução, entendeu? O jeito que você vai traduzir um artigo científico não vai ser a mesma forma que você vai traduzir uma bula de medicamento. E imagina, e além... E eu faço muito a questão dos estudos clínicos, e ainda tem a parte de documentação que precisa ser realizada para saber quem está participando do estudo, quais os profissionais, as datas, enfim. E é um vocabulário muito específico. Então, se você não sabe aqueles termos, você está traduzindo errado e vai ter muito mais dificuldade, entendeu? Então, é necessário você se especializar. Por exemplo, quando alguém me procura para fazer alguma coisa relacionada à área jurídica, se for alguma coisa bem pequena, um resumo, eu até faço. Mas se já... Assim, por exemplo, se mandarem um contrato, eu falei, gente, eu não vou fazer porque eu não tenho costume, não é a minha especialidade e eu vou levar muito Entendi. tempo. Você vai ter que pesquisar, muito, vai ter que... nem compensa. Assim, quando você inicia, você acaba fazendo muita coisa. Você tá abraçando a causa no começo, né? Exato, mas aí depois você vai afunilando. Então, e como eu tenho contato com muitos colegas de profissão, eu falo, olha, eu não faço essa área, mas eu vou te indicar fulano e ele faz pra você. E a área técnica... É isso. Aí tem a parte de tradução literária, que é a tradução dos livros. Antes de cortar aqui. Mas então tem muito emprego, velho. Sim. Porque olha o tanto de pasta lá, gata. Cara, que cada um faz uma parte, tá ligado? Mas você tem que ser formado em letras ou alguma coisa, ou você só tem que ter a certificação? Então, não tem... Hoje em dia, no Brasil, não tem uma exigência de formação. Porém, se você não estuda, não se especializa, se você... Ninguém vai querer fazer uma tradução com você. E assim, pode ser que, obviamente, as pessoas que não sabem, não têm o conhecimento, você fala, eu traduzo. A pessoa vai lá, te manda uma coisa, ela não sabe o seu nível. E pode ser que ela fala, putz, ficou assim, entendeu? Ela pode correr o risco. Entendi. Entendeu? E a gente também, a gente utiliza o software de tradução. Então... para poder ajudar. Tem as ferramentas de trabalho. Eu vi que, por exemplo, não tem... Desculpa te interromper, mas assim, você precisa ter o nível de proficiência avançado, tem que ter o nível de inglês fluente ou espanhol e ter um ótimo português também, porque você precisa gramaticalmente escrever tudo. Exato, então, não basta saber só o lado de lá, né? É muito importante. Ô Liginha, você falou uma coisa, cara, que eu lembrei aqui. Eu já vi que mesmo a inteligência artificial, cara, não consegue traduzir. Não. Porque eles conseguem fazer, assim, uma tradução, mas não é interpretativo. Que a inteligência não consegue chegar nesse nível. Então, é uma das profissões que a inteligência não vai conseguir ocupar, entendeu? Esse espaço. Inclusive, a gente trabalha também, que é o Post-Machine Translation, que é a tradução pós-máquina. Tem algumas ferramentas que elas são alimentadas já com as memórias de tradução, vocabulário, e que elas têm até a capacidade de fazer essa tradução automática, mas não tem como ser exata. Porque, como eu disse, os termos são muito técnicos e pode ser que um mesmo termo, ele passe lá pelaquela tradução de máquina e seja traduzido de duas formas diferentes. E vai estar o termo errado. Então, assim, passa, às vezes, são trabalhos diferentes, né? Que é a tradução que a gente faz totalmente e depois essa post-machine. E aí você precisa alinhar, porque não tem como. Então, às vezes, um mesmo termo técnico, ele traduz de 3 formas diferentes, aí você tem que ir lá, você ver qual que é o correto, e você alinha no texto todo. Muitas empresas utilizam, às vezes, esse tipo... Às vezes não, utiliza muito. Utiliza esse tipo de tradução, mas empresas
de tradução, agências de tradução, mas passa pelos tradutores, passa pela revisão, para poder fazer Entendi. todo esse trabalho. Não, é software, é uma ferramenta, sim. Eu imagino que o Google Tradutor deve ser um genérico, né? Um negócio meio... meio- Evoluiu muito o Google Tradutor, mas assim, porque é aquilo, uma palavra, dependendo do contexto, ela muda completamente de significado. E aí como que o Google ele vai saber? Vai conseguir captar isso, né, cara? Exato. Tal. Eu Ele até- não vai no campo dos sentidos, né? Nossa, eu até queria depois, vou lembrar algumas palavras assim para dar exemplo, porque muda completamente. E principalmente palavras que envolvam sentimento, né? Ou que envolvam gíria mesmo, né? Você Não, tava e comentando. mesmo termos técnicos, assim, dependendo do contexto. A gente, por exemplo, tem lá o termo management, que a gente vê muito como gestão, gerência, que a gente usa muito na parte de administração. Se você joga para a área médica, você está traduzindo um texto, dependendo do contexto, pode ser tratamento, pode ser controle, entendeu? Entendi, Então, assim, cara. depende da área, muda totalmente. Que Tanto da que hora, olha isso, cara. Que tanto que da eles hora. falam, tem até um meme de tradução que eles falam que, traduz isso pra mim, a gente sempre pergunta qual que é o contexto. Porque senão você, Não entendeu? adianta traduzir, né, cara? Tal. Exato. Cara, Senão que da hora a profissão, cara. muda Tal. o significado. Ô, chama eu pra traduzir, cara, as coisas e tal. Chama, você vai passar uns perrengues. Vai ser Você difícil. tá maluca, deve ser... Não. É que você curte ler também pra caramba, né, Liginha? Uhum. Tem que estar a fim de ler pra arrebentar, né? Pra conseguir traduzir, né? Mentalmente é bem exaustivo, assim. Às vezes Eu imagino. Às vezes você tá tranquilo, assim, o corpo tá de boa, mas a mente tá bem Tá cansada. pulando, né, cara? É, Tal, assim. E você trabalha, assim, quantas horas por dia, assim, quando você pega firminho? Olha, eu não Você pega tenho... 8 horas por dia, assim? Eu não tenho um número de horas. Tinha umas épocas, logo no começo da carreira, assim, eu era muito workaholic. Trabalhava umas 12 horas, assim, e, nossa, eu tava frenética, entendeu? Eu tava aprendendo, assim, tava muito empolgada. Agora eu tô prezando mais pela qualidade de vida, então eu tento trabalhar Conciliar, né? 8, às vezes 10. Tem dias que até menos, porque assim, como tem... É o que eu falei, você se especializa no assunto, então a parte de pesquisa, ela já não é mais tão grande, porque é aquilo e pronto, e você já sabe, já tá até aqui na sua cabeça, um Entendi, glossário. já tá. Você já E tem um aí, XP aí, né, cara? sim, e aí a produtividade, ela aumenta, então você consegue até fazer em menos tempo do que Entendi. anteriormente. Daí você entrou na tradução, você ia falar da tradução literária. Eu cortei você só porque assim, cara, é que pra você é tão comum falar das coisas, mas pra eu que tô aqui do lado de cá ouvindo, eu fico aqui na minha cabeça, eu tenho que imaginar as coisas, entendeu? Eu falei, cara, tem um universo de gente traduzindo aí, cara. Deve ter muita gente aí trabalhando em home office, traduzindo alguma coisa que a gente nem imagina. Entendeu? Mas tem a parte literária que você ia comentar. Também não é minha especialidade, eu sei muito pouco a respeito, mas é completamente diferente, né? Que é a tradução de livros, aí você trabalha com as editoras. Eu acho muito, muito legal, eu acho bem mais trabalhoso a literária do que a técnica. Porque imagina você tá traduzindo um livro e você tem que passar toda a essência daquele livro, mas você não pode... É como se você não pode interferir no que o autor está escrevendo, porque você vai tirar o estilo do autor, né? Então, eu acho que... Entendi. Imagina, e tem que ficar muito natural que você tá traduzindo. Porque a pessoa que tá lendo, ela não pode parar no meio e falar, nossa, que coisas que... Entendeu? Ela tem que ler como se tivesse sido escrito naquele idioma mesmo. Fluindo. Exato. Então, imagina como é difícil. Eu acho muito difícil tradução literária. Eu acho muito legal quem faz. E é o que você falou, né, cara? Às vezes o cara que é o tradutor, ele precisa ter essa sensibilidade de não desviar da forma como o autor escreve. E detalhe, o problema é que às vezes quando ele traduz, ele tá, na verdade, quase sendo um coautor, né? Sim. Ele tem que estudar o autor também. Demais, cara. Não, e detalhe, cara, o tradutor é quase um escravo do autor e o autor é um escravo do tradutor, porque um depende do outro pra caramba, entendeu? Pra coisa fluir, entendeu? Se a pessoa quiser exportar a obra, Não dá pra ele traduzir, cara. Ele precisa de alguém, entendeu? E rola muito livro técnico que o tradutor foi lá e começa a mudar uma coisinha ou outra e vê o sentido tá completamente Exatamente, alterado. Sério? Porque passa por muitas etapas, né? Porque tem a tradução, aí tem as revisões e tal.
Agora, assim, eu não... Porque pro livro ser lançado, tem Uma muitas... revisão, né? Passa pelo controle de qualidade, então tem todo um... Eu acho que claro, a gente é humano, né? O erro a gente corre risco de cometer sempre, mas Aham. eu acho que passa por... Ô, Liginha, agora, o espanhol e o inglês, assim, tem um que é mais difícil ou mais fácil ou não tem nada a ver? Na verdade, eu acho que é mais gosto. Eu amo espanhol, eu gosto muito. Eu gosto mais de espanhol do que de inglês. Aham. Mas eu tenho mais experiência com inglês. E é gosto. Eu acho o Entendi. espanhol mais difícil. Não que é mais difícil, é porque ele tem muitos tempos verbais como o português. Entendi. Então, e as conjugações, é trabalhoso. O inglês é mais simples. Não sei se você... Sim, sim, um pouquinho, um pouquinho. então... Mas é que o inglês é mais objetivo, né? Uma língua mais simples, né? Tal. Então, eu acho... É porque tem os idiomas que são mais difíceis mesmo, como o mandarim, o alemão também, que tem até... Eu cheguei a estudar uns 4 meses de alemão, mas na época eu não dei continuidade, que é tudo o contrário, né? Geralmente o verbo vai no final da frase. Então... Os alemães é tudo maluco, velho. Esse cara é tudo louco, é muito velho. diferente. Cara é E aí maluco. você precisa... até devia ter continuado, mas eu acabei que... Ô, Liginha, agora assim, olha, por exemplo, quando você tem um momento de descanso do seu trabalho, tá ligado? Você não vai falar assim, ufa, descansei, trabalhei 10 horas hoje, workaholic, agora eu vou descansar, vou ler um livro. Tá ligado? Assim, tal. Você vai ter que ir pra uma academia, né, cara, tal. Nossa, exatamente, porque assim, hoje em dia eu leio muito pouco, porque eu quero fazer coisas fora e eu trabalho em casa, eu fiz no escritório, lá onde eu moro, no meu apartamento. E aí, quando eu tô fora do trabalho, eu quero vida, assim, né? Eu quero movimento, porque eu fico lá só no computador. É isso que eu fiquei o dia pensando, inteiro. entendeu? Tal, E é. aí, Ufa, agora eu vou descansar. Pera, deixa eu pegar um livro aqui agora. Tá ligado? Isso não faz sentido, né? Nossa, por isso que eu amo academia. Nossa, o povo lá que me vê no meu Instagram, só vê eu lá postando. Mostrei, não sei o quê, tipo, mó feliz, entendeu? Porque endorfina é muito diferente. Entendi. É o momento É do um alívio, né, estímulo cara? diferente. Entendi. A você gente tem que- precisa de estímulos diferentes. Não, porque assim, por exemplo, eu vejo assim, às vezes eu tô lendo 2, 3 horas que a gente tá lendo, vai dando uma exaustão, entendeu? E, cara, você não quer ler mais, entendeu? Não. E aí você pega e fala assim, cara, eu tô 8 horas traduzindo, lendo palavras técnicas de inglês para português, de linguagem técnica farmacêutica, tá ligado? Agora, uma coisa assim, por exemplo, se uma pessoa hoje, tipo a Sabrina, que mandou mensagem pra gente aí, pedindo sobre esse assunto, para enveredar pro emprego, ela quer começar a buscar um emprego, o que você aconselha? Cara, caça Olha. uma agência de intérprete, de tradução. Assim, como em toda profissão, o início ele é mais difícil. Eu me lembro que quando eu comecei, eu fiz até cartão. Aliás, até hoje, né, é importante ter o seu cartão de visita. Na época eu ainda não fazia tradução para nenhuma agência, estava aqui em Pouso Alegre, estava fazendo a minha pós. E aí eu comecei a deixar meu cartão em todos os lugares que eu ia, para as pessoas saberem que eu era tradutora. Porque assim, você precisa ser vista para as pessoas lembrarem de você. Então, Sim. faça com que as pessoas saibam o que você faz, para caso algum dia elas precisem. Ah, nossa, fulana, não sei o quê. Então, eu fiz muito disso. Aí, eu tive alguns clientes diretos na época. E aí, logo depois apareceu, como eu estava fazendo a pós-graduação, eles mandavam algumas vagas pra gente por e-mail. Aí, eu fiz meio que um estágio que lá em legal. São Paulo. E aí, de lá, eu comecei a mandar... Aí, você vai adquirindo a experiência. Fiz o meu currículo, mandei para agências de tradução. Joguei lá no Google, né? Agência de tradução em São Paulo, não sei o quê. E fui mandando currículo. E aí, geralmente, elas passam um teste pra você. Elas, com qual área que você trabalha? E aí, na época, eu queria escolher uma área. Escolhi a área da saúde, que eu achava que era mais simples. Não sei porque eu tirei isso da minha cabeça, que não é. Eu achei assim, eu acho que vai ser tranquilo, a área de saúde. Sei lá porque eu achei Eu isso. entendi, é fácil, só remédio e tal, beleza. Tranquilo. E aí eu fiz o teste, deu certo. E aí eu até cheguei a trabalhar internamente em uma agência lá em São Paulo. Foi muito legal, porque eu conheci outros tradutores. Então, trabalhei, acho
chegou um período de 6 meses, mas eu não aguentei, porque era muito cansativo, fazia muita hora extra em São Paulo, pegava trânsito, eu falei, Jesus, não tô vivendo. E aí eu pedi pra sair, mas foi uma experiência, Única. sim, imprescindível para conhecer os tradutores. Ah, tá. Então, o que eu indico, assim, fazer um cartão de visita, mas ela já traduz. Ela tá fazendo, coincidentemente, ela tá terminando o RI. Gente, E olha ela só, quer ir pra o essa povo área de de... RI já tá E ela quer ir pra essa área de formando tradução. RI, vai virar... Então, mas assim, precisa fazer um curso. Porque, para entender como funciona. Se eu não tivesse feito a minha pós-graduação, provavelmente eu não teria chegado onde eu tô. Porque, assim, tem as sub-áreas, você aprende, você tem que aprender a mexer nas Sketch Tools, né? Que são os softwares de tradução. Porque nesse software você armazena vocabulário, a memória de tradução. Então, e as agências, as empresas, elas trabalham com software. Vai ser muito... Eu não conheço nenhuma agência que não exija que você... que não exija que você utilize uma cat tool para você trabalhar. Então, você entendi. precisa. Como que chama? O Cat tool. Cat Tool. Ah, É. Cat de gato, né? Tool de ferramenta. tá. Entendi. É tipo uma ferramenta que traduz. Ela traduz já de voz pra... Não, na verdade, ela não traduz. É assim, você faz a tradução e a partir das traduções que você faz, você cria o seu glossário e você armazena, porque assim, tem muitos documentos cara? que são parecidos. Por exemplo, você pega lá, às vezes, algum estudo ou uma bula de medicamento, tem muitos dizeres que são os mesmos e tem muitos parágrafos que eles retomam muito o que já foi dito anteriormente. Entendi, Então, do que cara. você digitar tudo de novo, o que você já fez lá em cima vai aparecer. E aí, claro que não vai ser totalmente igual, tem as repetições que são iguais. E as que não são, você vê o que está de diferente e você muda. Que da hora. Então, isso aumenta a produtividade, porque do que você escrever tudo de novo, que tá lá... Tá sendo que pronto tem- já. É. Ah, é isso Então, que ele facilita. faz. Entendi. E aí você vai armazenando, você cria os seus glossários. Você já tá há quantos anos, cara, trabalhando com isso? 10 anos. Nossa, então teu glossário tá gigantesco já, né, cara? mas tal. é- Ele já faz automático lá, gata. Ela nem trabalha mais e Não, tal. Ela só não, coloca, mas- ela escaneia e coloca lá, tá Não, ligado? mas é que Tal. sempre são documentos diferentes, né? Aham. E são coisas diferentes. E Não, tem- pode falar, Lídia, pode falar pra gente, não tem problema, cara. Não, pode te contar a verdade. Que você só fica lá sentada vendo vídeo de boa. Ela fica vendo Netflix, cara. Tal, entendi. Tá. E tem empresas que mandam a memória de tradução, porque às vezes, por exemplo, os clientes, eles têm, às vezes, a memória... Porque às vezes, por exemplo, você vai traduzir um manual de um produto, ou então, não só manual, alguma documentação. E aí o cliente, ele já tem lá o que ele já utilizou, porque... Tem trabalhos que são muito grandes e um tradutor sabe, não tem como ele fazer para essas multinacionais muito grandes que a gente faz, né? Os estudos clínicos, os medicamentos, manual mesmo de como utilizar. Então, às vezes, vários tradutores eles fazem e aí precisa, às vezes o cliente mesmo tem a memória de tradução, tem o glossário que passa como orientação para a gente utilizar aquilo, porque imagina vários tradutores fazendo o mesmo projeto. E Que da aí hora. vai ficar tudo diferente, as escolhas. Porque, assim, tem escolhas que podem ser diferentes, porque elas passam o mesmo significado usando palavras diferentes, mas tem os termos técnicos que têm que ser mantidos para não dar essa... Dupla interpretação, vamos dizer assim, né? Exato. E também para não ter o erro. Porque... Para ficar bem consistente o material. Entendi. Tanto que... Ô, Liginha, você já passou algum perrengue na tua área trabalhando aí, cara, de tradução? Algo que foi muito difícil de traduzir, assim? Ah, perrengue eu acho é quando tem termos que você não encontra em nenhum lugar, entendeu? Por exemplo, quando eu fazia tradução... Faz tempo que eu não faço tradução de patente. Tem termos que nunca foi traduzido. Você faz o quê? Sabe? E aí você Ixi, fica... cara, você tem que inventar a tradução. E você não pode. Então, e às vezes demora. São termos que foram traduzidos poucas vezes. E aí você não consegue encontrar. E você tem que ver se a fonte que você encontrou é confiável. Porque às vezes Nossa. você... Por exemplo, tem muita tradução automática. E se você for buscar lá uma referência e não for uma tradução bem feita, você vai utilizar uma referência errada.
Então, é bem complexo. Entendi, cara. Então, você já inventou umas palavras, então. Não, mas tinha já, mas é mais difícil. E assim, por exemplo, é por contrato. Você tem um CNPJ, você tem a sua empresa. Tenho. E aí você presta serviço. Porque tem muitas empresas que pedem pra gente emitir nota fiscal, então eu tive que... Fazer o teu MEI lá, tal, bonitinho e tal. Na verdade, não é nem o MEI. Eu tive que fazer parte de uma empresa mesmo. Ah, pra poder fazer a emissão. Mas você presta serviço pra ela, ou ela te contratou, é CLT mesmo? Não. É uma empresa da qual eu sou sócia, na verdade. Ah, entendi, cara. Pô, cara, que presta é empresária, Lagata. Já é sócia de empresa já, tá? Que presta vários serviços e um deles é tradução. E aí a gente incluiu a tradução como um dos serviços prestados para poder fazer a emissão de nota. Aí, cara, então tá cheio da grana, velho. Então, empresária. Quer que eu abra pra você, cara? É difícil de abrir esse negócio, eu cara. Aceito. Meu, eu não sei o que acontece, cara. Tem que falar com os caras da Biolev, cara. Falar pra eles assim, cara, o que vocês fazem pra colar isso daqui, cara? Porque... eu acho que teriam outras maneiras mais didáticas e simples de abrir, né, cara? Não, sério. Não, eu não sei. É um negócio de segurança, assim, power. É chique mesmo, cara. Passou por todos os... Papai Noel aí, a gente não tá conseguindo de jeito nenhum, meu dedão. Passou por todos os controles de qualidade. Olha, teve um dia, cara, que veio uma menina aqui, que chama Milena, pra bater um papo com a gente. Ela é influencer e tal. E aí o sogro dela é o Papai Noel, cara. Tá ligado? E aí, daqui a pouco chega que o cara de Papai Noel foi esse dia foi louco, né, cara? E o Papai Noel canta, sabe? Ele canta umas músicas, umas coisas. Ele fica fazendo os eventos de Natal? Ele fala, cara, e assim, tipo, dá mó grana esse negócio de final de ano de trabalhar de Papai Noel. Ele revelou aqui, né, cara? Falou a grana que ele ganha e tal, não sei o que. Eu falei, mano, que da hora que é, cara. Não, eu trabalharia fácil isso daí, cara. Você tá maluco, cara. Só que assim, ele faz aqui Poços, Varginha, Lambari. Ele é Papai Noel em um monte de lugar, entendeu? Mas é trabalhoso, né? A pessoa tem o deslocamento. Exato, só que ele é o Papai Noel, assim, original. Barba original. Ai, que legal. Tá ligado? Ele tem uma pancetinha, Investiu tá no look. Ele é branquinho, vestiu, cara. Ele é branquinho, assim. Ele já é naturalmente vermelhinho, né? Ele parece e tal. Papai Noel, né? Ele parece mesmo, cara. Ai, tal, que legal. E ele é mó bonzinho. Sabe assim, ele é mó gente boa, simpático mesmo. Tal. As crianças devem ficar muito felizes. Não, pira o cabeção com ele, entendeu? Tal. Ó, uma outra coisa que eu ia te perguntar é o seguinte: que a gente tava falando das traduções, né? Dessa parte toda, que tem parte de tradução, o intérprete e tal, mas o intérprete, você até comentou que ele tem que ter uma coisa técnica especial, né? Então, é uma outra área. Tradução e intérprete não são a mesma coisa, né? Não. A tradução ela é escrita e a interpretação é falada. Quando eu fiz a pós-graduação, um dos módulos era interpretação. Eu lembro a professora, nossa, eu achei muito legal assim, o trabalho. Mas eu falei, não, acho que não é a minha área, não vou me aventurar. E tem todo um preparo, porque eu tenho colegas da área e conversando com eles, geralmente quando eles vão fazer a interpretação, eles recebem, quando é interpretação... que eles vão na cabine, eles recebem o material antes para preparar, para estudar a respeito do que vai ser falado, para ter uma ideia do assunto. Mas eu vejo que é muito exaustivo, assim, que a pessoa sai de lá com a cabeça, porque é aquela coisa, tem a interpretação consecutiva e tem a interpretação simultânea. E eu acho muito legal quem faz, mas eu não me arriscaria. E dublagem, você não quer dublar não, cara? Então... Mas pra dublagem, na verdade, é uma coisa completamente diferente, porque pra ser dublador, você tem que ser ator. Exato. Então já sai totalmente da minha... total. Muda a vibe, né, Liginha? Deixa quieta lá no meu computador de boa. Ô, Liginha, eu sei que não é não estou perguntando pessoalmente pra você, não é termos de valor, aqui é tipo... por exemplo, não existe uma faixa salarial para tradutor, porque é por serviço prestado, não é isso? Sim. Mas tem algum valor de tradução, por exemplo, a cada página X ou não? Não existe isso. Assim, o que eu quero dizer não tô perguntando o seu valor salarial, não é isso, que a gente sabe que você é milionária. Mas é assim, tipo, como que você recebe, tá ligado? Assim, tem um padrão? Tem uma... Então, tem a lauda lá no valor do Sintra, que é a... Sintra seria o sindicato de vocês? Sim.
e eles colocam lá uma sugestão de valor que você pode seguir ou você se baseia naquele valor mais para baixo ou mais para cima. Certo. Quando você vai, por exemplo, prestar serviços para uma agência, eles passam o valor para você e você vê se você aceita ou não. Então, tem agências que pagam mais e tem agências que pagam menos. E aí vai depender do que você aceita, do seu nível também, né? Quando a gente inicia ganhando um pouco menos. Quando inicia... Não necessariamente, é porque você está adquirindo experiência. Sim, você tem ainda. que enveredar pelos valores que tiver, né? Vambora. Exatamente. Mas aí fica... Mas tem uma variação grande. Eu acho que... Eu não sei se a lauda do Sintra tá em torno de 70, 60... E geralmente a lauda, a gente conta... É porque até a lauda varia. Tem gente que conta a lauda por 180 palavras. Eu trabalho por palavra. Tem gente que paga por palavra. Tem gente que paga por lauda. E então varia um pouco. Não é padronizado. Não Entendi. é. Tem, porque, assim, tem uma faixa, mas não tem Entendi. É porque eu fiquei pensando na seguinte, por exemplo, eu sou professor, então eu recebo hora aula, ponto. Né, tal. Então se eu ganhar X aulas, se eu der X aulas, eu ganho X tanto, tal, beleza. É que na sua área, eu não sei se tem isso, né? Tal. É o tanto que você... Aí vai depender dos clientes que você escolher, do preço que você colocar. E o legal da tradução é que, se você quiser, você pode trabalhar para cliente de outros países também. Se você tem agências internacionais. A questão é mais a demanda. Por exemplo, por conta do português do Brasil. Então, tem que ver se a demanda... Às vezes ela não é tão grande. Apesar de que tem, sim, tem bastante. E se você... É porque, assim, pode ser que você trabalhe com outros idiomas. Às vezes, tradução, por exemplo, que a gente chama de versão, quando você é do seu idioma para um idioma estrangeiro. A gente chama de versão. E quando é de um idioma estrangeiro para o seu idioma, é tradução. Então, quando você vai fazer uma versão, pode ser que você consiga mais trabalhos em agências de fora. Entendi. E também você pode fazer uma versão dupla. Traduzir de um idioma estrangeiro para o outro. Que da hora, que eu cara. faço, às vezes, eu traduzo do espanhol para o inglês. Então, você também pode fazer isso. E aí, se você fizer isso, aí, dependendo da agência, se não tiver uma exigência do cliente, que você seja um nativo do idioma, porque tem clientes que pedem isso. Eu estava prestando, ano passado, fazendo para uma agência de fora, e eu fazia espanhol e inglês. Só que aí o cliente mudou a exigência. E eu falei, nossa, eu queria... Nossa, eu fiquei... Porque assim, você tava lá ganhando É a parte quando você tá brava por dentro, mas tá na paz por fora. Ganhando meu eurinho lá, falou, não, amiga, agora é só nativo. E aí, a demanda baixou, porque a demanda para português do Brasil é um pouco menor. Entendi. Então, tem isso. Mas, assim, vai depender muito do cliente. E aí, quem quer investir, pode investir, mandar currículo para as agências de fora. Você ganha em euro, você ganha em dólar. E o bom é que o dólar e o euro estão altos, então, assim, só alegria, entendeu? Já dá pra comprar um iPhone já. E um PlayStation 5. Só alegria. Tá, só alegria, tá? Só alegria. Entendi, cara. Qual a diferença da fluência para proficiência? A proficiência, você precisa até fazer o exame da proficiência. É porque, assim, a fluência, ela... Se você domina o idioma, se você fala bem, se você escreve bem, se você se vira bem, você tem a fluência. A proficiência, ela é mais específica em termos... você precisar fazer o exame da proficiência. Tem a questão da gramática, que você precisa dominar. Tá, é o também, técnico. Você tem que saber não só falar, mas saber escrever e saber... Então, a proficiência é mais difícil do que a fluência. Sim, ao meu ver. Sim, ao meu conhecimento é isso. Espero que eu não esteja falando nenhuma besteira, mas sim, até porque assim... Não, mas é isso sim. Porque, por exemplo, você pode ser fluente, você viaja, você vai para os países, você se vira bem. Então, você tem aquele... Apesar de que para tradução não é apenas isso, né? Você precisa ter uma fluência, um bom entendimento. Mas é isso. Eu sei lá que
eu como leigo sempre pensei, proficiente é o cara que se vira, fluente é o nativo ali que... Não. A fluência é o cara que consegue falar consegue e tal, se virar. mas você bota o cara pra fazer algo gramatical, ele não sabe. Não, mas assim, não necessariamente, porque você pode também dominar a gramática sendo o fluente, porque, por exemplo, para tradução, nem sempre você precisa passar por um exame de proficiência. Entendi. Mas se você for fluente e você demonstrar que você domina... Beleza, já tá dentro. Sim, exato. Ô, Liginha, me falam que quando você começa a dominar uma língua, que você cria uma personalidade naquela língua. E, tipo, cada língua que você domina parece que é tipo um outro seu eu. Você sente isso também, cara? muito A engraçado. Lígia em inglesa, ela é mais nervosa ou ela é mais calma? Ela é mais séria. É E a- mesmo? E a de espanhol é mais... Juro. Eu não sei explicar. Mas eu não sei se é porque o espanhol tem essa coisa, essa malemolência. Eu não sei. Porque eu fiquei 3 meses na Espanha. Então eu sentia que eu era uma Lígia muito de boa, assim. Eu não sei, é descontraída, mas Entendi, cara. Que da a vida hora. flui. Meio que isso, sabe? Eu não sei explicar. É outra. E no inglês eu me sinto mais séria. E isso é real. A gente vê até com colegas de profissão, quando eles estão fazendo interpretação assim, a pessoa às vezes está falando português, ela é de um jeito. Aí quando você vê que ela vai interpretar, parece que muda. Muda o semblante. Muda a posição. Você parece que você cria um... O modo de pensar muda? Não é um modo de pensar. Como que eu explico? Você continua a mesma pessoa, obviamente, mas... Eu acho que é uma personalidade diferente, cara. Não é que você vira outra pessoa. Você se sente meio... Quando eu tô falando espanhol, eu me sinto mais... como menos preocupada com a vida. Dá uma sensação... Mais Phoebe, do Friends. Não, porque ela dá umas viajadas também, não chega nesse nível. É meio que... vivendo a vida na um paz, hippie. tranquila. Um estilo hippie, assim, de bem com a vida. É como se tudo estivesse fluindo, Entendi. assim, sem preocupação. O inglês, ele dá uma sensação de... Seriedade. Entendi. Eu sinto. É meio engraçado, mas é real. É porque todo mundo fala isso, E cara. tem que você tem pesquisa. essas personalidades que mudam de acordo com a língua, né? E tem pesquisa sobre isso mesmo, que é comprovada. É muito louco. Que a pessoa muda a personalidade dela. É tipo assim, você tem um jeito de ser em inglês, um jeito de ser em espanhol, em francês. Nossa, eu não sei, tipo, o espanhol tem palavras que são parecidas com o português, mas que a gente não usa em português. Tipo, Exato. demasiadamente. Mas tem umas palavras muito legais, assim, em espanhol. Às vezes você começa a pensar do jeito que fala, você começa a aumentar o vocabulário absurdamente. Eu tenho um colega que ele fala que ele se sente mais confiante quando ele fala inglês. Parece que ele se sente mais dono de si, assim. Acho que a personalidade dele é Entendi. outra. Tem uma autoestima. Eu falei, nossa, que loucura. Também, né? Muda. Projeta em lugares E por conta do acento, assim, né? O sotaque, assim. Então, dá uma mudadinha. Entendi, cara. Então. Não, eu vou. A Lígia espanhol, eu quero conhecer ainda, tá ligado? Se a gente for fazer uma viagem aí pros países da América Latina, pra Espanha, você vai ver como é que é. A Lígia de boas com a vida. Sim. Ô, Liginha, obrigado pelo bate-papo, cara. Imagina. A gente já tá quase uma hora conversando aqui, cara. Passa muito rápido. Eu falei pra ela, cara, você vai conversar uma hora comigo que você nem vai ver, nem vai perceber e tal. Não, E já passou foi muito quase, rápido. já estamos mais de uma hora quase já. Sério? Batendo um papo. Passou muito rápido. E foi muito legal, porque assim, tipo, essa área de tradução é uma área que todo mundo sabe que existe, não sabe, mas não sabe o que é, como funciona, de onde vem. É igual aquela do Globo Repórter, sabe? Assim, onde moram, como habitam, como vivem, o que comem e tal. Exatamente. Que a galera não sabe muito, né? Essa coisa toda. E é uma área maravilhosa, né, cara? E ela é ampla e as pessoas acham que a gente joga num tradutor e que é uma coisa simples de fazer, né? Deixa eu fazer pra você. Ou então tranquilo. traduz aí pra mim rapidinho, como se não tivesse tudo um contexto. É igual a galera que faz edição de vídeo,
Que eles são muito maltratados. Porque a pessoa acha que, assim, tipo, fez o vídeo, já fez ali a edição, tá pronto. E não é, demora, né, cara, pra fazer uma boa edição de vídeo. Sim. E eu acho que a tradução deve ser a mesma coisa. A pessoa quer na hora com você, não, peraí, calma aí, filho, não é bem assim. Meu cérebro Na hora. não sou um glossário ambulante, né? Não é um negócio... Ô, Liginha, obrigado por você ter vindo aqui, cara. Foi um prazer imagina, conhecer eu que agradeço você em o espanhol convite. agora e tal. Quem sabe, né? Na próxima. É bom que agora, se a gente trouxer um espanhol ou um inglês aqui, a Liginha vem aqui pra traduzir pra gente, cara. Eu dou uma ajudinha. Ajuda de leve. Ô, Lígia, obrigado pela presença, de verdade. Se puder mandar um abraço pra sua mãe aqui, a Regina, senão ela vai ficar brava com a gente. Mãe, um beijo, um abraço. É isso aí. Ô, Liginha, e assim, tipo... essa área sua, cara, assim, tipo, que eu vejo de tradução, eu penso assim, é uma área que hoje vocês podem estar aqui em Pouso Alegre ou qualquer lugar e estar trabalhando, né? Porque antigamente, isso eu não comentei com você fora daqui do ao vivo, mas hoje você pode estar em home office. Cara, você pode estar viajando o mundo trabalhando de tradução. Sim. Entendeu? Sim. Sua mãe falou que você gosta de viajar, né, cara? Que você curte um pé na estrada, né? Eu já fui bem mais assim, mas eu ainda gosto muito. Tanto que quando eu fui para Espanha eu ia ficar 1 mês, acabei ficando 3. E aí depois voltei. Mas eu confesso que agora eu tô bastante satisfeita com a minha rotininha aqui e tal. Entendi. Mas ano que vem eu já tô planejando uma viagem. Mas eu gosto bastante. E assim, por exemplo, mesmo durante dia a dia, se eu quero ir para alguma cidade vizinha, para computador... Só vai, né, cara? Só Não tem vou. essa... Isso é muito legal do home office, sim. né, cara, tal. É a vantagem, Esse tempo atrás veio a Cris aqui, que ela trabalha na área de sistema de informação, programação, essa coisa. E hoje ela trabalha numa empresa 100% home office. Então ela não conhece, nunca teve junto com os outros funcionários da empresa pessoalmente. Ela só conhece virtualmente todo mundo e todo mundo trabalha ok, faz o serviço e acabou, entendeu? Então eu acho que é um pouco isso, né? Funciona super bem, por questões de organização, é super tranquilo. Não é, porque... e outra coisa que é bacana dessa área de tradução sua, por exemplo, é você poder ter um certo liberdade de escolher a hora que você vai trabalhar, né? Tem a escolha do horário, mas tem a questão do prazo que eu tinha mencionado. A gente trabalha por prazo, então o cliente ele te consulta, você pode me entregar esse tanto de palavras para tal hora, tal dia. Se eu tiver disponibilidade, sim, aí eu me organizo. Tanto que eu tinha comentado, né? Geralmente tem algumas manhãs que eu prefiro tirar off para fazer meu treininho na academia, e aí eu vou lá e acabo trabalhando à noite. Aí eu trabalho de tarde à noite, aí eu faço essa mudança de horário. Isso. E aí às vezes eu trabalho fim de semana também. Então você pode ter essa flexibilidade, né? Tenho. Então, dá pra você fazer o seu trabalho de crossfiteira. Né? Mas eu não sou, eu tô brincando. Sou desse time, não. Eu sou da musculação mesmo. Musculação, ela tá malhando agora, lagarto. É a Liginha bombada, tal. Só que não, né? Olha que... que jeito. Ô, Liginha, um abração pra você. Muito obrigado, cara. Valeu mesmo. Você. Pô, foi muito legal o bate-papo. Lagarto, tudo bem aí? Tudo certinho. Maravilha? Galera que acompanhou esse Nenemcast, vida longa e próspera e até o próximo Nenemcast. Obrigado, galera que acompanhou. É isso aí.